Bom, vamos lá. Com base no gráfico ao lado, explique por que é possível afirmar que a população brasileira é diversificada. Galera, só de ver o gráfico, a gente vê que a população brasileira é formada por 3 etnias diferentes. No caso, branco, pretos, faltou os indígenas, na verdade, aqui, e a mistura entre brancos, indígenas e negros é que geram os pardos. Aqui, inclusive, está faltando informação, né? Então, a gente tem uma miscigenação intensa entre essas 3 etnias, voltando, indígenas, brancos e negros, e a mistura entre essas 3, que no caso mesmo que miscigenação, é que gera a população parda no Brasil. E aqui é um dado interessante, vocês estão vendo que muitas dessas pessoas, elas se consideram como brancas, mas isso tem muito a ver com a maneira como o IBGE faz o levantamento das etnias populacionais aqui no Brasil. Antônio, você já fala, tá? Que é o seguinte, o IBGE, na hora que ele vai fazer o censo então é quando ele vai contar a cada 10 anos a quantidade de população brasileira, também como que quais são as etnias que formam a população brasileira, a quantidade de pessoas em cada uma dessas etnias. Só que para fazer esse levantamento, que o IBGE fica um ano fazendo, ele vai na casa das pessoas, bate lá na casa das pessoas, provavelmente seus pais já devem ter recebido o IBGE em algum momento, e aí eles perguntam, oi, tudo bem? Aqui moram quantas pessoas? Aí fala, qual é a sua renda média? Né? Coloca lá. Como que você se autodenomina? Branco, negro, indígena, pardo? E aí as pessoas, elas se autodenominam da maneira como elas se enxergam. E aí entra a questão, porque é o seguinte, tem muita gente que é afrodescendente, que é pardo e não se enxerga como tal. E aí você fala, mas por quê? Né? Assim, juro para vocês, gente, tem gente que é negro retinto, que no caso negro retinto é aquela pele bem escura, que se olha no espelho e não se enxerga como negro. E aí, por que isso acontece? Tem um monte de branco também. Oi? Tem um monte de branco também que se enxerga como negro, mas não é. Exato, Antônio. E aí, o que acontece? Larissa. Só um minutinho, que eu vou concluir por que isso acontece. Isso tem muito a ver com a nossa história e tudo que a gente falou. Galera, como, assim, infelizmente, a gente tem muito racismo no Brasil. Eu falei isso para vocês antes do que aconteceu nos Estados Unidos, e assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, aquilo acontece diariamente no Brasil. É que aqui no Brasil não ganha a proporção que aconteceu lá nos Estados Unidos, de 10 dias consecutivos de manifestações por conta da morte do George Floyd. Mas aqui acontece, todos os anos, em média, morrem 60 mil negros por conta de casos policiais. Fora a quantidade de crianças que têm morrido dentro de casa em quarentena, né? Crianças negras, inclusive. Ou melhor, principalmente. E aí, por que as pessoas não se autodenominam como negras, pardas, indígenas, afrodescendentes? Exatamente porque elas não querem ser associadas ao racismo. E por quê? Porque o racismo faz com que as pessoas enxerguem aquela pessoa como inferior. E também a relação dela com a sociedade vai ser diferente. Ela vai ter menos oportunidades em relação ao acesso ao estudo, universidade, a empregos, né, melhores empregos. Tudo isso vai ficar muito mais difícil para essa pessoa. Por isso, muitas vezes, as pessoas, a família passa esses valores e a pessoa também não se enxerga como tal, porque ela não quer ser associada com o racismo que existe. Então, infelizmente, por isso esses dados aqui, e aí a gente tem, inclusive, várias críticas em relação a isso. Essa maneira do IBGE fazer levantamento, ela é importante, porque ela leva em consideração como que as pessoas se auto-identificam. Eu já falei para vocês que essa questão de identidade ela é muito importante, só que, ao mesmo tempo, a gente tem um distúrbio de identidade populacional aqui no Brasil, porque muitas das pessoas que são afrodescendentes, que são indígenas ou que são pardas, não se veem dessa maneira por conta dessa questão do racismo. E vamos lembrar que aqui no Brasil a gente chegou a ter uma política de embranqueamento da população. Eu não sei se vocês já viram essa história, e inclusive eu comentei com vocês em uma das nossas aulas anteriores. Sim, galera, nos anos 50, estou falando de 1850, quando o governo brasileiro fez parcerias para que brancos imigrantes europeus viessem trabalhar nas fazendas de café, porque não dava mais para trazer negro escravizado, o que aconteceu? Nisso surgiu a política de embranqueamento da população. Naquela época, as pessoas falavam assim, não dá mais para trazer negros para eles trabalharem como escravos. Vamos embranquecer essa população? Vamos começar a trazer brancos?
E aí, como tinham países na Europa em crise e que a população queria uma melhor qualidade de vida, houve essa parceria entre Brasil, Itália, Alemanha, Espanha e tantos outros países europeus. Então, existiu os dois, suprir uma necessidade de mão de obra e também uma política de embranqueamento. Então, várias das pessoas que, né, são mais claras, né, ao tentar fazer o levantamento da sua árvore genealógica, na verdade, elas vão descobrir que lá atrás houve essa miscigenação, mas muitas delas não se identificam como tal. Então, eu vou parar agora, o Antônio fala e, na sequência, o Romero fala. O que eu queria dizer é que, tipo, não é meio racismo chamar a pessoa de preto, porque tá, tipo, brancos, pardos e pretos. Não é um tema, tipo, uma frase racista? A sua pergunta é ótima, ótima mesmo. Então, Larissa, eu também tenho dúvida disso. É negros ou pretos o termo certo? Olha, gente... Assim, eu acho que é negros, né? Então, vamos lá. Tem um movimento negro, vocês sabem disso? Que todos os países do mundo têm uma grande quantidade de negros, em geral eles têm um movimento para combater o racismo. E essa é uma discussão dentro do movimento. É o seguinte, para muitas pessoas, o termo negro, ele é pior do que se você chamar a população de preta. E por quê? Porque o termo negro, ele nasceu lá nos Estados Unidos da palavra nigger. E a palavra nigger, ela tinha uma conotação, então, ou seja, ela tinha um significado de que aquele indivíduo de pele escura, ele era inferior, inclusive, com relação à capacidade cognitiva, como eu falei para vocês, e que ele era comparado a um animal. Então, tinha toda essa carga pejorativa do uso de termo negro. Inclusive, por isso, usar a palavra negro seria mais ofensivo do que chamar uma pessoa de preta, até porque preto é cor, e não tem problema, percebe? Quando a gente fala cor preta, não tem um juízo de valor, mas a palavra negro tem. Então, para muitas pessoas do próprio movimento, usar o termo preto, que é só mais uma cor de pele, é melhor do que fazer essa referência do nigger, né, no caso do negro, que tem todo já um significado histórico de olhar aquela pessoa tal como se fosse semelhante a um animal. Então, por isso, tem muitas pessoas do movimento que defendem a questão do preto. Mas é aquilo, né, galera? Mesmo sendo um movimento que luta em prol de uma mesma causa, tem pessoas e pessoas, né? Pessoas que acham melhor o uso do termo negro e também fazer, assim, uma desmistificação em relação a esse termo. Então, lá no passado histórico, o negro era visto de uma forma inferior. Então, desconstruir essa ideia para reconstruir e enxergar a questão do negro como algo bom, por exemplo. Olá, seu Bernal! Tudo bom? A pele negra, então, como sendo uma pele bela... Liga o microfone aí, mano. Por gentileza, né, galera? Bom, que meu pai resolve trabalhar do meu lado, eu vou fazer o quê? Larissa. Só um minutinho, deixa eu só concluir a ideia, queridos. Então, no caso, desconstruir para gerar um novo significado. Que é enxergar, então, a pele negra como mais um tom de pele, que ser negro também é belo, que o negro tem a mesma capacidade que o branco e que, por isso, mereça o mesmo acesso à educação, à moradia, a mesma condição de renda, e, enfim, que também seja reconhecido por possuir a mesma capacidade que um branco tem. E, galera, parece que isso é algo muito antigo, e se eu falar para vocês que não, tem muita gente que, inconsciente ou conscientemente falando, acabam ainda reproduzindo essa questão da inferioridade. Vou citar um exemplo meu particular. Um dia eu estava no Centro Cultural São Paulo, não sei se vocês conhecem, lá na Vergueiro, eu estava usando o banheiro, que aparece uma senhora. Vocês já devem ter sido abordados por algumas pessoas na rua que adoram conversar, né? Tem gente que ama falar. Já. Então, aí você tá lá vivendo sua vida e alguém vem querer falar. Aí você fala, lógico, né? Vou dar atenção. Seres humanos dessa gente que vem conversar comigo. Quê? Não, na verdade, morrendo de medo comigo, dessas foi pessoas mãe. que vêm conversar comigo. Eu também... Tipo, uma senhora assim no sacolão. Eu fico com muito medo quando eu tô fora do meu, tipo, da minha rua, do meu bairro. Porque quando eu tô no meu bairro, eu acho bem tranquilo, porque eu vejo os caras, tipo, eu vejo os caras há 12 anos, então eu fico bem mais tranquilo. Mas, gente, também na rua. Não, tipo, também porque no meu prédio... O moleque tira uma pistola do bolso. Não, mas tem que tomar cuidado. Assim, lógico que a gente tem que tomar cuidado, mas tem gente que é carente, né, gente? Vamos pensar nisso. Não, porque assim, eu não tenho muito medo, porque no meu prédio tem um montão de gente que vai no sacolão, no supermercado aqui de perto. Às vezes eu sempre conheço a pessoa. Já, nossa, eu te conheço. Não, mas então, voltando.
Enfim, tomem cuidado, mas também deem atenção para as pessoas. Às vezes, o que uma pessoa solitária só quer é um bom dia, é uma atenção, é que você ouça ela. Parece que não, mas isso já é uma baita solidariedade, tá? E aí, vamos lá. Eu tava lá no banheiro, feliz e contente, vendo a minha vida. Eu só quietinha, eu não fico puxando assunto com a galera por aí. E aí a senhora começou assim: ah, então, você sabia que o cérebro dos negros, eles são maiores exatamente porque eles têm uma capacidade cognitiva maior? Aí eu parei assim, eu falei, gente, além de assim, ser uma senhora X que aparece e já chega falando um negócio desse. Juro para vocês que ela falou isso. E ela falou assim, não, porque eu sou estudiosa da USP, gente, e eu estudo isso, tal, e aí fala realmente que o cérebro é diferente. Galera, era uma senhora que, por um acaso, devia ter algum distúrbio psicológico, porque essa era uma ideia que existia no século XIX. A ciência não era tão desenvolvida quanto ela é hoje, e no século XIX, né, por conta do 18 para o 19, existia a frenologia, que mostrava exatamente isso, que assim, olha só que loucura, o que era a frenologia? Eles associavam características físicas com caráter. Tipo assim, ah, esse meu dedo mindinho é pequeno, é porque então eu sou uma pessoa falsa. Juro para vocês que eles faziam essas relações. E aí a senhora, com algum problema, chegou falando um negócio desse. E eu tô falando isso porque essas pessoas, elas existem. No caso dessa, ela devia ter alguma questão específica de doença mental, mas outras pessoas não, reproduzem isso inconscientemente. Ou às vezes conscientemente mesmo, para atacar. Que nem a gente já falou da Maju, né? A Maju apresenta o jornal, e aí você vai olhar o Twitter, você vai olhar as páginas das redes sociais, uma galera xinga ela de macaca, xinga ela de um monte de coisa. Então, olha só como isso ainda existe, né? Então, aqui no caso, o gráfico ele mostra essa questão, mas a gente sempre tem que desconfiar desses dados étnicos aqui no Brasil, porque as pessoas elas têm vergonha de falar que elas de fato são afrodescendentes, elas são pardas, e não é que elas têm vergonha porque, nossa, que pessoa malvada, é que tem todo um processo histórico que faz com que essa pessoa não queira ter orgulho da sua descendência. Mas por isso que o movimento negro, o movimento indígena, e também tem muitas pessoas pardas que cada dia mais estão tomando consciência, tá? Fala, Romero, o que você queria falar? Assim, ontem eu tava vendo o Jornal Nacional com a minha mãe, e aí, tipo, apareceu uma notícia que eu fiquei, tipo, fiquei mal mesmo. Porque uma criança, ela tava... Você viu também, né? Não, ai, gente, que notícias. Eu pensei Nossa, que tudo tem 5 anos. Nossa. Eu não vi. Fala, Assim, fala. uma criança... É muito triste. A mãe dela levou ela pro trabalho com o filho. Aí, tipo... Aí, tipo, deixou com... Aí ela foi levar o cachorro pra passear, o cachorro da dona. Aí a patroa, tipo, sei lá, ficou com o saco cheio da criança. Aí a criança foi correndo pro elevador pra, sei lá, brincar. Com o choro da criança. 6 anos. Minha mãe falou que a mulher meteu a criança no elevador e... Então, a criança tá brincando no elevador, porque ela era pequenininha. Aí, tipo, a criança, ela devia estar com o saco cheio, botou a criança lá no andar, no andar mó. Aí, tipo, a criança continuou a brincar. Aí ela botou no 9º andar, foi pra casa do 9º andar, entrou na porta da casa de alguém e pulou do 9º andar. Caiu do 9º andar. Assim, ó, na verdade, posso só falar um pouquinho algumas coisas que estão faltando, que eu acho que são dados importantes? Bom, uma mãe levou seu filho para o trabalho, porque ela não tem opção de fazer a quarentena como nós estamos fazendo, porque ela é uma empregada doméstica. E tem gente que não abriu mão das empregadas domésticas continuarem indo trabalhar. E aí ela é uma senhora negra que levou seu filho negro para poder trabalhar, né, na casa de uma pessoa que é branca. E o que acontece é que lá no meio desse processo, durante o dia, a mulher falou, leve meu cachorro para passear. Aí nisso a empregada pediu, olha então um pouquinho meu filho, certo? E aí, ok, aí a mulher desceu, só que a criança queria a mãe. Isso que você falou do elevador, não é que ela foi lá brincar, ela queria ir atrás da mãe, porque imagina, você tem 5 anos, você vê sua mãe saindo, você quer ir atrás, e até porque você está na casa de uma desconhecida, né? Eu tenho certeza que vários de vocês já fizeram isso em algum momento, né? Tipo, meu pai tá indo embora, eu tô num lugar estranho, ai meu Deus, deixa eu correr atrás. Aí, nisso, a mulher abriu a porta, colocou o menino dentro do elevador e soltou ele no elevador, e ele foi parar no 9º andar, e ele acabou, então, na hora de se esgueirar numa janela para poder ver embaixo, ele desequilibrou e caiu. E aí ele morreu, na hora.
É porque ele viu a mãe dele na rua, na calçada, aí ele foi se inclinar pra frente e acabou caindo. Exato. Então, gente, olha só a situação. Uma pessoa que, na verdade, deveria estar em quarentena, não estava, porque tinha que trabalhar. A gente está falando uma coisa muito séria. Aqui no Brasil, a maior parte de empregadas domésticas, de pessoas serventes, de que trabalham com isso de servir ou limpar a casa, fazer esse serviço que a gente Ou consegue. ela trabalha ou ela passa fome. Larissa, posso falar uma coisa sobre isso? Só um minutinho, você já fala. Geralmente é a população negra. E por quê? Porque tem menos estudo. Isso é muito importante. Tudo isso que a gente falou nas últimas aulas tem muito a ver com esse caso, inclusive. Né? E por que, por exemplo, ao invés de levar para o trabalho a criança, ela não deixou em algum outro local? Porque ela não tem condições de pagar. É isso, porque nem todo mundo, infelizmente, consegue pagar uma babá, consegue deixar uma criança com alguém. E aí, por conta disso, olha só tudo que aconteceu. Muito triste. Mas que legal que você trouxe esse caso, Romero. Eu acho que isso reflete bem coisas que a gente tem falado nas últimas aulas. Tem muita gente querendo falar. Então, assim, desde que cada um fale de uma vez, né, todo mundo tem direito de falar. O Galuzzi foi o primeiro a falar. Na sequência, então, a Lara fala e mais alguém... Só depois. Eu quero falar. Uma coisa que eu fiz uma conta. Eu também queria falar. Tá, então vamos lá. Só fica com a mão levantada, então, que eu vou falando um por vez, tá bom? Fala, Galuzzi. Eu lembrei de um negócio que a minha irmã colocou. Não colocou, tipo, ela falou, a gente estava discutindo esse negócio sobre o negro e o preto, né? Tipo assim, ela falou que o mais correto é o preto, que nem você falou. Por causa que também o negro, ele se refere a coisa má, tipo magia negra, coisa obscura, alguma coisa desse tipo. Ótimo, exatamente. Além disso tudo que eu falei, essa carga negativa de ser visto como inferior, tem isso também. Vocês já ouviram, por exemplo, o termo mercado negro? O mercado negro é algo ruim, é uma atividade econômica ilícita, ilegal. E exatamente o que você falou, tem essa carga mesmo de ser visto magia negra como algo ruim. Perfeito, muito bem colocado. Muito legal que você lembrou disso. Obrigada, inclusive. Próximo, a Lara que queria falar. Você quer falar mais alguma coisa, Galuzzi, só para checar? Não, acho que não. Não? Então tá bom. Fala, Lara. Assim, eu tenho uma moça que trabalha aqui na minha casa. Aí, tipo, agora ela não tá vindo, né, por causa da quarentena. Porém, ela não consegue ficar sem trabalhar. Então, minha mãe tá doando pra ela. Ah, meu pai também. Por mês, meu pai coloca dinheiro na conta da minha empregada, porque ela também não pode vir. Eu não tenho empregada, mas eu ia toda semana fazer minha unha e tal. E eu tô pagando igual. Eu não tô fazendo, mas eu tô pagando igual, porque, por exemplo, ela não consegue sair de casa para trabalhar. E ela, inclusive, está passando uma situação muito complicada. Então, eu continuo ajudando ela, como se eu estivesse tendo acesso ao serviço normal, mas não tô. E ok, que bom que os pais de vocês estão fazendo a mesma coisa. Fala, Marcelo. É duas coisas. É que na parte lá do bebê, aqui todas as janelas, menos lá da lavanderia, tem rede. Mas isso é na sua casa, né? Aqui também. É porque, tipo, por exemplo, quando eu vou pra casa da minha tia, a minha mãe sempre me fala pra não ir pra janela porque não tem rede. Mas é que assim, Marcelo, claro que os nossos pais falam isso, eu tenho certeza que aquela mãe falou a mesma coisa pro seu filho, mas é uma criança de 5 anos. Ela não tem noção direito do que ela faz. Por exemplo, meu sobrinho, você pode falar com ele 1000 vezes, ele é uma criança ainda, e eu tô falando isso porque qualquer criança é assim, basta a gente ir lá no fim de um dia e ver, ou você lembrar de como é que você era quando era menor. Você não ouve tanto, você também não vê maldade ou consequência, né, de coisas que você possa fazer. A criança só vai perceber que tem alguma coisa errada porque, quer dizer, que ela só vai aprender quando é uma coisa que ela quer, porque aí ela... Meu pai, quando era pequeno, ele sempre falava, tipo, Antônio, não mexe com coisa, faca, essas coisas. Aí ele falava, não mexe nesses negócios de barba, Antônio. Aí eu fui lá no banheiro da casa da minha avó e fiquei raspando, assim, o negócio de barba. Aí tava tudo sangrando. Meu Deus. Não joga muito, Antônio. E outra coisa também... Eu sou player em me machucar. Meu Deus, Antônio. Para as pessoas que estão com mão levantada, existe um negócio se você clicar em participante, você bota raise hand e aí você fala com a mão levantada. Aqui ontem, eu e a minha mãe estavam falando sobre esse assunto também e sobre o assunto lá dos Estados Unidos. E aí, eu lembrei que a cada 23 minutos, uma pessoa negra morre.
Então eu fiz as contas aqui, e aí umas 552 pessoas negras morrem por dia. E eu achei isso muito triste, porque é só um tom de pele diferente, é uma etnia diferente. E isso é muito injusto. Não, mas Gente, legal isso que você falou. Vocês viram o vídeo de uma menininha que está na manifestação? Ela estava numa dessas e ela gritava com tanta dor a questão da justiça, porque é isso, enquanto eles não pararem de morrer... Eu acho que Você viu a filha do cara que morreu? Que eu tá vi. falando que meu pai mudou o mundo, é mó triste. É uma criança, né? Fala, Marina. Não, Maria Lídia levantou antes, a Marina falou na sequência. Fala, Maria Lídia. Não é muito sobre isso, é mais sobre o assunto que o Antônio abordou antes, que era sobre se não é ruim chamar a pessoa de preta, né? E a minha mãe é negra e eu perguntei isso pra ela uma vez, e ela me disse a mesma coisa que você disse, que é melhor, é preferível chamar de preto do que de negro, porque negro vem de as raízes da palavra vêm de um lugar ruim. Então, por isso pegou esse costume. E aí, mas ela fala que sempre é melhor chamarem de preto, mas que ela tem orgulho da pele dela, então que se chamarem de qualquer jeito, tá bom. Nossa, que legal. E a sua mãe é linda, inclusive. Eu lembro dela uma vez numa reunião. Ela é linda, o cabelo maravilhoso. Para mim, ela lembra até um pouco a Maju. Cabelo, né? O mesmo corte, mais ou menos, não é? Eu lembro dela com corte bem parecido. Legal. Fala, Marina. Então, Larissa, é mais questão disso que a gente está falando mesmo. Marina, seu microfone está baixo de novo. Tenta melhorar de novo como você fez antes? Tá melhor? Agora tá. Então, mais sobre esse assunto mesmo, eu sei que pode ter diminuído um pouco, mas você já percebeu que em novela, geralmente, quem faz os empregados ou até mesmo escravos só são negros, não tem, tipo, pessoa... É que a novela tá representando a realidade, né? Ela representa o que acontece. Mais ou menos, porque ela é uma ficção. Lógico. Ela poderia... Lógico. Uma discussão muito importante no movimento negro. Falta representatividade nos meios de comunicação. Galera, imagina que é você crescer, se você olhando para todo mundo na TV, novela, filme, e você nunca vê alguém parecido com você. Isso é muito sério, por exemplo. Não tinha, até uns anos atrás, bonecas negras. Não tinha, não existia. Mas, peraí, metade das meninas que nasciam no país eram negras. Como é que faz? Não tinha, por exemplo, bonecas que mostravam cabelo black, um cabelo trançado, cabelo que é afro, no caso, né? Que não é o cabelo ruim, por favor. Só cabelo liso. É um cabelo crespo, fechado. Na verdade, existem 4 níveis de cabelo crespo, do negro. Porque, assim, eu tenho muitas amigas que são... Você tem o cabelo que é mais crespo e cacheio, o cabelo que é mais crespo, o cachinho é menor, o cacho é maior. E aí tem uma grande variação. E aí você não tinha produtos no mercado voltados para essa população. Não tinha creme de cabelo, por exemplo, não tinha nada. E aí, imagina, você cresce sem referência nenhuma, você não se enxerga no outro. Então, representatividade é fundamental. Sabe por quê? Vamos lá. Quando vocês, meninos, veem algum filme de super-herói, bom, você é um homem. Quando você vê um homem fazendo um monte de coisa, você fala, nossa, eu acho que eu também consigo isso, eu também posso. Claro que eu tô... O Super Choque, por exemplo. Mas quando você vê, por exemplo, alguém que é parecido com você... Vocês entenderam? Voltando. Quando você vê, por exemplo, um homem que é parecido com você, fisicamente, fazendo coisas legais, você se vê na possibilidade disso. A mesma coisa nas mulheres. Quando a gente vê uma mulher que está fazendo coisas legais nos meios de comunicação, e ela é parecida com a gente fala, nossa, eu também consigo ser isso. E o negro não tinha representatividade. Por isso, essa é uma questão que está sendo muito colocada. Tanto é que, sabe essa coisa do George Floyd nos Estados Unidos? Que vocês estão falando, estão trazendo? Galera, vocês acreditam que um dia, num canal de televisão, foi chamado vários especialistas para falar sobre a questão do racismo? Não tinha nenhum negro. Eram 8 pessoas, todas brancas, para falar de racismo. A galera na internet não perdoa essas coisas, né? O pessoal caiu matando. No dia seguinte, que tinha 8 negros lá para falar sobre racismo. E é isso, é importante ter representatividade. Racismo, pode chamar todas as pessoas brancas, por favor, porque acho que elas que são as que mais entendem de racismo. Pois é, né? Bom, gente, boa ideia, ótima ideia. Você está promovendo. Ai, Larissa, eu precisava falar mais um negócio, tem a ver. Que? Precisava falar mais uma coisa que tem a ver com o assunto. Então fala rapidinho que eu vou voltar para a correção.
uma blogueira, ela foi viajar, assim, tipo, e ela foi comprar um creme pro cabelo dela. Aí ela ficou reclamando, falando que só tinha coisa pra cabelo cacheado, que não achava pro cabelo liso, que ela tava achando, assim, desrespeito. Nossa, eu achei isso muito injusto, sabe? Ela ficou tipo, eu fui em 3 farmácias e só achei cachos, coisa pro cabelo cacheado. Eu fiquei tipo, você tá bem? Então, né? Assim, engraçado que isso aconteceu com ela num episódio da vida. Imagina que você passar a sua vida tentando buscar produtos que contemplem a sua pele, que contemplem o seu cabelo e não existir. Os Estados Unidos, nesse sentido, eles são anos-luz avançados do Brasil. Lá você tem canais de televisão, de rádio, só voltado para a cultura negra. Você tem produtos de cabelo que já foram mais desenvolvidos há muito tempo. Você tem uns estilos, por exemplo, deles enaltecendo a cultura negra muito antes disso chegar no Brasil. Na verdade, os primeiros produtos que chegaram no Brasil, eles eram importados. E sabe quando eles começaram a chegar? Nos anos 2000. Gente, anos 2000 foi ontem. Então, só para a gente perceber que a gente está precisando rever vários valores e várias questões, inclusive cobrar um posicionamento diferente de postura com relação aos meios de comunicação. Outra coisa que aconteceu. Bom, gente, tem uma galera que vocês devem saber mais do que eu, que fala muita coisa errada na internet. Um vídeo de uma menina, que eu nem sei o nome, porque eu não sigo muito pessoas assim, eu só sigo realmente intelectuais ou pessoas que de alguma forma... Aquela gente que segue as pessoas que fazem coisa errada na internet. Então, mas essa menina, ela não tem informação nenhuma e ela falou, por exemplo, juro pra vocês, ela falou assim, mas é claro que a sociedade vai ser racista. Ah, todo negro faz coisa errada, como é que a sociedade não é racista? E Com certeza. Eu vi esse vídeo. Ficou falando que ser humano quando usa 100% do cérebro. Não, e detalhe, você tem, por exemplo, pessoas que cometem crimes de todas as cores. Isso não é um privilégio. Acontece que, sim, acaba tendo mais casos de criminalidade com relação à população negra, por quê? Em que ambiente que eles vivem? Nas periferias. Eles têm dificuldade para ter acesso à alimentação, saúde, moradia, e muitas vezes isso acaba fazendo com que eles vão parar no tráfico, essas coisas. Mas percebe que é um produto social? Se você melhora a renda dessas pessoas, elas não vão para o crime. Então, é outra coisa, não é uma questão de cor da pele, percebe? E ela falava, e milhões de pessoas dando palmas. É isso aí, temos muito a avançar enquanto sociedade, por isso que eu sou professora, espero muito, e fico feliz de ouvir você falando sobre isso, vai dar essa geração futura. Oi? Eu penso, tipo assim, só por causa de uma cor ou de onde veio, não muda nada, é pessoa. Exato. Também é pessoa. Então todos nós somos humanos. Verde. Ia ser racista. Gente, voltando para a correção, vamos lá. Mas, Larissa, você vai corrigir todas essas páginas que você passou? Eu vou comentar essas páginas, tá? E a resposta... Então, é porque falta menos de 10 minutos. Sim, mas dá para comentar rapidinho, não são tantos exercícios. Ok. Então, primeiro, é para você falar, então, que é possível afirmar que a população brasileira ela é diversificada porque aconteceu uma intensa miscigenação entre brancos, negros e indígenas, gerando uma grande quantidade de população parda. 2, ele traz essa charge que existe o Dia do Índio, existem leis que protegem os indígenas e a demarcação de reservas indígenas aqui no Brasil, mas ele pergunta o seguinte, de acordo com a charge, é possível dizer que o objetivo da criação do Dia do Índio foi alcançado? Justifique a resposta. A gente realmente valoriza o indígena aqui no Brasil? Eles realmente têm seus territórios demarcados, preservados? Não. Então, na verdade, é para falar que esse objetivo não foi alcançado, porque, infelizmente, tanto o indígena, assim como as áreas em que eles vivem, elas sofrem eles e elas, enquanto áreas, sofrem constantes invasões e ataques, desrespeitando os indígenas e a sua cultura, tá bom? Por que existe o Dia do Índio, sendo que a pessoa no dia seguinte já vai fazer a mesma coisa que ela estava fazendo antes? Exato, e mais que isso, tem gente que considera o Dia do Índio folclore. Juro pra você, que essa é historinha. Tipo, vamos brincar de pronto, isso é ser índio. Gente, não, é muito mais. É um dia para fazer uma discussão política, o quanto a gente acaba tratando a questão do indígena aqui no Brasil. Na verdade, não trata. Não sei se vocês viram. Agora, na quarentena, por conta do isolamento, as tribos têm sido muito invadidas por madeireiros, latifundiários, mineradores. E sabe o que é o pior? Eles invadem para explorar o recurso e eles acabam levando o vírus juntos. Porque eles vivem em áreas urbanas, essas pessoas. E o que tem acontecido? Morte de indígenas.
e morte porque eles não têm imunidade para isso, e além disso, na região não tem infraestrutura médica hospitalar, então eles morrem mesmo. E isso é um caso sério. Oi. Posso falar minha resposta? Então, não vai dar tempo, gata, porque faltam 6 minutos. Eu deixo a resposta lá no blog depois, aí você confere e vê se a sua está correta. Pode ser? Pode. Vamos lá, exercício 3. Ele fala de uma região, né? Melhor, ele começa falando aqui da escravidão que aconteceu entre os séculos XVI e XIX, e que vários negros, eles fugiam para as áreas de mata que eram mais difíceis de acessar, e que lá eles formavam uma comunidade para poder sobreviver durante esse período de escravidão. E ele fala de alguns estados aqui que se formaram essas comunidades. Ele está se referindo aos quilombos, que é a letra C. Tá? Então, os negros fugiam para onde? Para os quilombos. E os quilombos eram uma comunidade, um grupo de pessoas que acabavam plantando alimentos e fazendo construções para que eles pudessem viver em segurança. E claro que, além disso, eles se escondiam para que o seu antigo senhor não fosse lá capturá-lo novamente. E, infelizmente, isso acontecia. Tinha uma coisa chamada Capitão do Mato. Olha só que loucura, e que isso gera várias consequências atualmente no Brasil. O dono dos escravos escolhia um escravo para poder capturar os outros no meio da mata. E aí esse escravo, ele acabava fazendo isso, e por isso ele se sentia melhor que os outros escravos. E por isso usava, inclusive, castigos físicos na hora de capturar esses escravos. Olha só, essa questão de não se enxergar enquanto negro, enquanto igual, vem daí. Porque um era escolhido, na verdade, para poder oprimir os demais, que era o Capitão do Mato, tá? Que trabalhava para o seu antigo senhor. Tem um documentário que não é para a idade de vocês, mas futuramente, quando vocês crescerem, eu indico de novo, que se chama Quanto Vale é por Quilo. E ele faz todo esse resgate histórico aqui no Brasil para falar o quanto você tem atualmente uma população que não se identifica por conta do seu passado histórico, desse passado que, infelizmente, envolve muita violência. Vamos lá, próxima página. Aqui, ele pergunta qual foi o principal fluxo migratório interno que aconteceu aqui no Brasil entre 1950 e 1970. Eu falei várias vezes na aula para vocês. Foi o do Nordeste em direção ao Sudeste. Porque no Nordeste estava um período de seca e no Sudeste estava acontecendo o desenvolvimento industrial. Então, muitas pessoas migraram do Nordeste para trabalhar no Sudeste, buscando uma condição de vida melhor. A partir dos anos 2000, qual migração aconteceu? A migração de retorno. Começou a acontecer em grande quantidade a migração de retorno. E por quê? Porque a partir dos anos 2000, o Nordeste começou a passar por um desenvolvimento econômico. Então, várias pessoas que tinham saído do Nordeste, vindo para o Sudeste, tentar uma vida melhor, a partir do momento que o Nordeste começou a melhorar em nível de desenvolvimento econômico, várias dessas pessoas voltaram. E por isso a migração de retorno. Aqui, o número 5, galera, é só bater o olho nos dados da tabela que a gente vê que os pretos e pardos, eles ficam em pior condição em todos os itens aqui. Você tem mais analfabetismo com relação aos pretos e pardos. Trabalho infantil, gente, olha isso, 63% das crianças de 5 a 7 anos que trabalham de forma forçada são negras, né? Assim como também a renda dos negros em geral é menor. Isso aqui é uma média, viu, galera? Quer dizer que conta a máxima e a mínima. Mas muitas pessoas vivem com a mínima, ou seja, o que seria considerado um salário mínimo, ou até metade de um salário mínimo, e também a quantidade de desemprego costuma ser maior entre pretos e pardos, tá? Então, é para você mostrar, falar sobre essa desigualdade, que no caso, então, dos negros e pardos, a quantidade de analfabetos é maior, a taxa de trabalho infantil é maior, a renda é menor e a taxa de desemprego também é maior, tá? 6. Explique a importância de se reconhecer e respeitar o território ocupado pelos povos tradicionais brasileiros. Simples. Eles são povos que têm culturas específicas e que dependem dos seus territórios para continuar vivendo de acordo com a sua cultura. Então, preservar os territórios é preservar esses povos para que eles continuem vivendo e vivendo conforme a sua cultura, o que gera uma riqueza cultural, porque gera, então, uma diversidade cultural. E, além disso, é preservar o território que esses povos vivem, é preservar, então, a natureza dessa área, o que também é benéfico, porque isso garante acesso a recursos naturais futuramente. Tudo bem aqui, galera? Sim? Sim. Vamos lá. Sim. Aqui, ele fala, então, de
Quais são os dados usados na construção dos mapas com círculos proporcionais? Gente, mapas quantitativos. Isso aqui é um mapa quantitativo. Ele mostra quantidade, ó. Então, o que foi utilizado foram os dados quantitativos. Opa, sem querer eu vim para cá. Os dados quantitativos do mapa do Brasil, melhor dizendo, dos estados brasileiros. 2, os círculos dos mapas, né, melhor dizendo, do mapa, representa que tipo de informação? Que círculo é maior? E por quê? Ele representa a quantidade de população absoluta em cada estado do Brasil. E o círculo maior, ele está localizado no estado de São Paulo, porque é o estado que mais possui população aqui no Brasil, tá? 3, aí aqui ele dá um outro mapa, também quantitativo, e ele pergunta, qual unidade federativa brasileira tem a maior população indígena? É só bater o olho aqui, é a do Amazonas, no estado do Amazonas, tá? B, quais são as 2 unidades federativas com menor população indígena? Piauí e Rio Grande do Norte, tá? E C, qual é a população indígena aproximada da unidade federativa que você vive? Unidade federativa é o mesmo que estado, e no caso, São Paulo, ó, se você olhar o tamanho do círculo, está entre 20 mil e 40 mil. Entre 20 e 40, nós temos 30 mil. Então, aproximadamente 30 mil indígenas vivendo aqui no estado de São Paulo. Galera, eu vou encerrar a aula por aqui. Os exercícios da última página eu deixo lá no blog, e é um exercício muito mais de interpretação, né? Ele dá um texto para você ler, e a partir do texto para você fazer as respostas. E aí esse vocês conseguem corrigir sozinhos. Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, fala para mim na aula de terça-feira, que aí eu tiro sua dúvida e a gente começa a matéria nova. Tudo bem? Tudo bem, tchau, Larissa. Beijo. Larissa, beijo. Eu adorei a aula de hoje, adorei discutir com vocês. Um beijo para vocês. Beijo, Larissa. Foi muito legal hoje. Tchau, tchau. Larissa.